Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, edição especial. Hoje vamos falar, dia 21 de junho de 2026, a Colômbia acaba de eleger um advogado criminalista de extrema-direita para a presidência. Abelardo de la Espriella derrotou Iván Cepeda, o candidato apoiado por Gustavo Petro, por uma margem de menos 3 pontos percentuais no segundo turno. E o resultado é mais do que uma alternância eleitoral. É o fechamento de um ciclo. O primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, conquistado em 2022, depois de décadas de hegemonia conservadora e paramilitar, está sendo sucedido por um homem que representou juridicamente Alex Saab, testa de ferro apontado de Nicolás Maduro, que apareceu fotografado ao lado de Salvatore Mancuso, ex-comandante paramilitar das Autodefesas Unidas da Colômbia, organização responsável por milhares de assassinatos, desaparecimentos e massacres durante o conflito armado, que promete subordinar a política externa colombiana aos Estados Unidos, que celebrou o ataque americano à Venezuela em janeiro de 2026 e que recebeu apoio explícito de Donald Trump e de parlamentares republicanos americanos. A mídia o chama de tigre. A esquerda latino-americana chama pelo nome que importa. A internacional reacionária chegou a boicotar. Hoje, aqui no podcast Glione, vamos entender o que aconteceu na Colômbia e por que importa para todo o continente. Com Gramsci, para entender a crise orgânica que produz esses resultados eleitorais apertados. Com Lenin, para entender o imperialismo americano que financiou e celebrou essa vitória. Com Mbembe, para entender a necropolítica que o paramilitarismo colombiano há décadas pratica. Com Poulantzas, para entender o estado de exceção que se aproxima. Com Marx, para entender a classe que esse resultado protege. Bora entender. Vamos aos fatos primeiro, porque a precisão importa. Contrariando as pesquisas que davam ampla vantagem ao governista Iván Cepeda, de la Espriella surpreendeu ao liderar o primeiro turno com cerca de 43,7% dos votos contra 40,9% de Cepeda. E o segundo turno hoje, a apuração preliminar do Conselho Nacional Eleitoral indicou vitória de la Espriella por margem apertada, algo como 50% e meio contra 47,8% de Cepeda. Petro contestou a apuração rápida e exigiu recontagem oficial pelas comissões de juízes eleitorais, gerando clima de tensão institucional que ainda não se resolveu completamente enquanto gravamos este episódio. Com uma direita fragmentada, sem partido organizado, sem máquina eleitoral tradicional, conseguiu essa virada. A resposta tem 3 componentes que Gramsci ajudaria a nomear com precisão. Primeiro, o assassinato de Miguel Uribe Turbay. O candidato do Centro Democrático, o Partido Uribista Tradicional, foi assassinado durante a campanha. O partido tropeçou na escolha de sua substituta, Paloma Valência, perdendo a capacidade de mobilização. O de la Espriella se posicionou explicitamente como o extremo oposto do Petro, sem moderação, sem meio termo. Sua estratégia foi declaradamente para contrapor o extremo de um lado, ofereça o extremo de outro lado. Outra coisa também que, como tudo na esquerda girava em torno de Cepeda, de la Espriella conseguiu se tornar o porta-estandarte único do antipetrismo, eclipsando outros candidatos de centro-direita, como Sérgio Fajardo, que perdeu força por relutância em formar alianças. Gramsci identificaria isso como crise de hegemonia em transição. Quando nenhuma força política consegue construir consenso amplo o suficiente, o resultado eleitoral se decide pela polarização extrema, não pela construção de maioria programática. A vitória de la Espriella não é vitória de um projeto coerente. É a vitória da fragmentação antipetrista consolidada por um candidato sem partido, sem trajetória política tradicional, mas com capital suficiente
conexões certas e patrocínio internacional explícito. E aqui precisamos nomear com precisão quem o eleitorado colombiano acabou de eleger. Abelardo de la Espriella, nascido em 1978, advogado criminalista formado pela Universidade Sérgio Arboleda, com escritórios em Barranquilla, Bogotá, Medellín e, significativamente, Miami. Seu histórico profissional não é detalhe biográfico secundário, é a chave interpretativa de quem ele representa. De 2013 a 2019, foi advogado de Alex Saab, apontado pelos Estados Unidos como testa de ferro do governo de Nicolás Maduro, indiciado por lavagem de dinheiro. Defendeu políticos ligados a paramilitares, incluindo a ex-congressista Eleonora Pineda, amiga de sua mãe. Apareceu fotografado ao lado de Salvatore Mancuso, comandante paramilitar responsável por crimes de lesa humanidade documentados pela justiça colombiana, e organizou fóruns universitários nos quais Ivan Roberto Duque, o Ernesto Baez, ex-comandante paramilitar, participava como palestrante num projeto chamado FIPAS, que, segundo decisão da Corte Suprema Colombiana, buscava projetar politicamente os paramilitares através de estudantes universitários, enquanto as autodefesas estavam massacrando, desaparecendo, matando e torturando. Achille Mbembe, em Necropolítica, identificou que certas formações sociais latino-americanas operam através do que chamou de gestão da morte como instrumento político. Os paramilitares colombianos não foram exceção criminosa isolada, foram um instrumento de classe que protegeu latifúndios, eliminou lideranças sindicais e camponesas, abriu o território para o agronegócio e a mineração através de terror sistemático. Um advogado que circulou nessa rede, que defendeu seus quadros, que organizou seus espaços de legitimação política, agora é presidente eleito. Não é acidente biográfico, é continuidade de projeto de classe que o paramilitarismo serviu desde os anos 1990 até hoje. Aqui chegamos à dimensão mais explícita do projeto de la Espriella e a mais reveladora. De la Espriella afirma querer subordinar a política externa colombiana aos Estados Unidos. Celebrou o ataque americano à Venezuela em janeiro de 2026, declarou que qualquer relação diplomática futura com a Venezuela passaria pelo Departamento de Estado americano, não por decisão soberana colombiana, disse que quer restaurar relações diplomáticas com Israel, rompidas pelo governo Petro, em protesto contra o genocídio em Gaza, e anunciou que abriria embaixada em Jerusalém, rompendo com a posição tradicional colombiana sobre o conflito Israel-Palestina. No final de 2025, reuniu-se com o chanceler israelense de extrema-direita, Gideon Saar, prometendo fortalecer os laços de amizade e cooperação. Lenin, em O Imperialismo, identificou exatamente esse padrão. As frações da burguesia periférica se alinham ao capital imperialista, entregam a sua soberania política em troca de proteção e legitimação. De la Espriella não esconde isso. Declara abertamente que quer política externa colombiana seja decidida em Washington. A deputada republicana Maria Elvira Salazar gravou vídeo de apoio explícito durante a campanha. E parlamentares e estrategistas vinculados a Trump celebraram o resultado de hoje como vitória da Internacional Conservadora do continente. Reginaldo Nasser, especialista em geopolítica latino-americana, identificaria isso como restauração da doutrina Monroe, o continente americano como esfera de influência exclusiva de Washington, sem governos que ousem política externa independente. Petro havia construído, em 4 anos, a política externa mais independente da história recente da Colômbia. Reconhecimento da Palestina, rompimento com Israel, diálogo crítico com os Estados Unidos sobre a guerra às drogas, aproximação com o Sul global. Tudo isso está sendo desmontado na noite da eleição. O programa de La Espriella tem 2 pilares centrais que precisam ser examinados com rigor. Mão dura contra grupos armados, retórica que ecoa diretamente Bukele em El Salvador e o bolsonarismo brasileiro. Mega presídios, a importação literal do modelo salvadorenho de encarceramento em massa. Miguel Foucault, em Vigiar e Punir, e Mbembe, em Necropolítica,
nos dão os instrumentos para entender o que esse programa realmente significa. Não é política de segurança pública no sentido técnico, é a gestão biopolítica da população pobre e racializada através do encarceramento em massa, segundo o modelo que Bukele aplicou em El Salvador, com resultados que organizações de direitos humanos documentam com sistemáticas violações, prisões sem julgamento, condições desumanas, morte sob custódia. E é um detalhe que precisa ser nomeado. Vila Espriella propõe tolerância zero, inspirada explicitamente em Álvaro Uribe, o ex-presidente cujo governo, de 2002 a 2010, foi responsável pelo escândalo dos falsos positivos. Mais de 6.400 civis assassinados pelo exército colombiano e apresentados de forma fraudulenta como guerrilheiros mortos em combate, para inflar estatísticas de sucesso militar. A tolerância zero de Uribe matou civis inocentes em escala industrial, e de la Espriella apresenta como seu herdeiro. Nikos Poulantzas, em Fascismo e Ditadura, identificou que os estados de exceção latino-americanos sempre combinam dois elementos: discurso de segurança contra inimigos internos, guerrilha, narcotráfico e comunismo, e proteção sistemática dos interesses de classe que o terror paramilitar sempre serviu: latifúndio, mineração e agronegócio. E aqui chegamos a uma dimensão que a cobertura internacional documentou com precisão e que precisa de análise marxista-feminista. De la Espriella se apresenta como El Tigre, que publica vídeos de treino físico, promete destruir a esquerda e construiu imagem de masculinidade agressiva que a mídia chamou de estilo Red Pill. É contra o aborto, é contra a adoção por casais do mesmo sexo, promete fechar o Ministério da Igualdade que Petro havia criado. Em julho desse ano, uma juíza determinou que ele se retratasse com as mulheres colombianas após concluir que havia cometido violência política de gênero. A intelectual feminista Florence Thomas, referência histórica na luta pela descriminalização do aborto na colônia, declarou: tenho muito medo de Abelardo. Catalina Calderón, do Women's Equality Center para a América Latina, identificou que o avanço de la Espriella segue padrão regional. Milei na Argentina, Bukele em Salvador, o bolsonarismo no Brasil, todos compartilham a mesma gramática de masculinidade agressiva, antifeminismo militante e retórica de guerra cultural contra avanços de gênero. Não é coincidência ideológica casual, é rede internacional coordenada, com financiamento, estratégias compartilhadas e apoio mútuo entre lideranças. Exatamente o padrão que documentamos no episódio sobre a Internacional Fascista e o projeto 2025 da CIPAC, a Heritage Foundation, redes de think tanks que exportam o mesmo manual reacionário para múltiplos países simultaneamente. Aqui precisamos nomear o que está sendo destruído nessa eleição. O governo Petro foi o primeiro governo de esquerda da história colombiana. Um país que nunca havia elegido um presidente progressista, marcado por décadas de guerra civil, paramilitarismo e violência política contra a esquerda, incluindo o genocídio da União Patriótica nos anos 80 e 90, quando milhares de militantes de esquerda foram sistematicamente assassinados. Petro avançou com dificuldades e contradições reais em implementação parcial do Acordo de Paz de 2016 com as Farc, política externa independente e reconhecimento da Palestina, reforma tributária progressiva, as tentativas de reforma agrária e reforma da saúde, bloqueadas pelo Congresso conservador. Florestan Fernandes nos ensinaria que a fragilidade desses avanços é estrutural. O único mandato presidencial, sem maioria parlamentar consolidada, sem transformação das estruturas e de propriedade fundiária, não consegue desmontar décadas de dominação oligárquica e paramilitar. E agora, a eleição de la Espriella ameaça reverter os mesmos avanços parciais conquistados. José Carlos Mariátegui, pensando o problema agrário e a questão indígena latino-americana, nos lembraria que sem transformação da estrutura fundiária, sem romper com o latifúndio que sustentou o paramilitarismo, qualquer governo progressista latino-americano permanece vulnerável a essa reversão. Então vamos fechar com a clareza que esse momento histórico exige.
Hoje a Colômbia elegeu um advogado que defendeu testas de ferro de Maduro, que circulou em espaços de legitimação paramilitar, que promete subordinar a soberania nacional ao Washington e que ameaça décadas de conquistas de gênero. Gramsci nos mostrou que essa vitória é produto da crise orgânica e polarização extrema, não de consenso programático amplo. Lenin nos mostrou que a subordinação geopolítica de La Espriella propõe é o padrão clássico do imperialismo capturando frações da burguesia periférica. Mbembe nos mostrou que o paramilitarismo colombiano sempre foi necropolítica a serviço da classe dominante e que seus advogados agora chegaram à presidência. Poulantzas nos mostrou que o discurso de mão dura sempre protege os interesses de classe que o terror sempre serviu. Foucault nos mostrou que os megapresídios são gestão biopolítica da população pobre, não política de segurança no sentido técnico. E a experiência salvadorenha, argentina e brasileira nos mostram que essa não é coincidência isolada. É a rede internacional reacionária em expansão pelo continente, com financiamento, coordenação e apoio mútuo que atravessam fronteiras. A Colômbia se junta a Milei, ao Equador de Noboa, ao Paraguai conservador. Numa América do Sul, onde a esquerda perde terreno eleição após eleição, enquanto a direita aprende a coordenar suas estratégias com eficácia que a esquerda fragmentada ainda não conseguiu igualar. Petro contesta a apuração. A recontagem está em curso, mas o sinal está dado. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.